Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos para a terceira parte da nossa série sobre o controle de populações de animais domésticos, falando sobre o controle da reprodução de cães e gatos. Bom, na grande maioria dos centros urbanos, a gente vai observar problemas com cães e gatos que são mantidos sem controle. E por conta disso, eles acabam oferecendo riscos à saúde das pessoas, né, à segurança pública por conta aí, né, das agressões, dos acidentes envolvendo esses animais, à própria saúde animal e também ao meio ambiente, porque a gente sabe que em alguns casos eles acabam contribuindo para a poluição, né, de algumas regiões. Bom, de qualquer forma, a gente observa que isso gera um certo custo, né, para o município, porque ele acaba precisando despender com controle dessas populações. Bom, dentro desse controle, o que a gente observa? Que as atividades de recolhimento e eliminação desses cães e gatos errantes, né, ou que pertençam aí a alguns estratos da população de cães e gatos, elas não estão sendo efetivas, porque essas populações continuam aumentando. Então, nesse sentido, a gente tem que atuar na causa do problema, que é o quê? A procriação desses animais, né? Então, é importante que seja investido no sentido de evitar que esse animal procrie e essa população vá aumentando desordenadamente. Quando a gente fala do controle da procriação, né, do controle reprodutivo de cães e gatos, a gente tem que ter algumas coisas em mente. A primeira delas é que a gestação de cadelas e gatas é uma gestação curta, em torno aí de 60 dias, associada ao fato de que esses animais são prolíparos, então eles podem dar à luz de 2 até 10 filhotes por gestação. Além disso, a maturidade sexual ela chega muito cedo nessas espécies. Então, de 6 meses a 1 ano, essas gatas e cadelas elas estão prontas do ponto de vista reprodutivo, né? Elas já podem começar a gestar. Isso vai depender do porte, da raça, da alimentação que esses animais recebem. Tudo isso associado, então, ao período de gestação, o fato de poder dar à luz vários filhotes ao mesmo tempo, a maturidade sexual que chega muito cedo, isso contribui para um crescimento populacional dessas espécies muito desordenado, né? Essas espécies que não estiverem sofrendo uma supervisão reprodutiva, esses animais eles vão procriar de forma desordenada e o crescimento dessas espécies acaba sendo exponencial. Por isso, se faz de extrema importância que seja feito o controle reprodutivo desses animais. Nós vamos observar então que a gente tem diversos métodos para realizar esse controle reprodutivo. Antes de nós observarmos então quais são os métodos de controle, é importante a gente enfatizar uma coisa: não são apenas os animais errantes que contribuem para o crescimento desordenado da população. Aqueles animais cujo tutor, cujo responsável não é consciente em relação ao controle reprodutivo, esses animais também contribuem para um crescimento desordenado populacional. Por quê? Porque são animais aí que ou acabam tendo acesso à rua, ou o tutor permite voluntariamente que esse animal venha a gestar, entretanto o tutor não quer a ninhada. Quando ele não quer a ninhada, ou ele doa em ONGs, ou ele abandona, né? E aí esses animais acabam se transformando em animais errantes e entrando nesse ciclo, né, de contribuir aí para o crescimento desordenado dessa população. Então, é de extrema importância que o tutor também seja conscientizado sobre o controle reprodutivo dos animais. Para quê? Para não dar origem a situações de desequilíbrio. Esses animais, né, esses filhotes que o tutor não deseja, eles acabam
gerando um desequilíbrio ambiental, porque eles vão se juntar àqueles grupos de rua que vão buscar fontes de alimento e fontes de abrigo. Então, nesse sentido, é importante que a gente tenha em mente que existem diversos métodos de controle da reprodução. A gente tem o método cirúrgico, que é o principal e mais recomendado entre eles, mas a gente também tem um método chamado de método farmacológico e ainda o método imunológico, que são métodos menos recomendados ou não recomendados. Bom, pessoal, nosso primeiro método então é a esterilização cirúrgica, também conhecida como castração, tá? É o principal método, o método mais recomendado, por quê? Porque ele é realizado em um único procedimento. Depois que o procedimento é realizado, né, o procedimento cirúrgico de esterilização, esse animal ele perde a sua capacidade reprodutiva de forma irreversível. Então, é um método permanente. Não há reversão nesse método. Quais são os métodos, então? Para as fêmeas, a gente utiliza ovário salpingo esterectomia, que é a remoção de ovário, tubas e útero de uma única só vez. E nos machos, trata-se da orquiectomia, que é a remoção dos testículos. Então, a vantagem desse método é que é um método permanente, a desvantagem é que é uma técnica cirúrgica, né? Então, esse paciente ele precisa ser anestesiado e ele precisa passar por um pós-cirúrgico, né? Ele precisa aí de cuidados no pós-cirúrgico. Porém, é permanente, não existem aí outras consequências importantes, né? Além do fato desse animal ter que passar por um pós-operatório, mas é o método mais recomendado que nós temos. Nós temos também um método chamado de método farmacológico, que é a utilização de progestágenos. Em outras palavras, isso se trata de utilização de anticoncepcionais em cadelas e gatas. Bom, uma parcela grande da população acaba chamando esse método de vacina anti-cio, mas não se trata de uma vacina, é um método anticoncepcional mesmo, tá? E aí ele tem muitas desvantagens. A primeira delas é que não é um método permanente, né? É um método que precisa ir ser readministrado, reaplicado no animal com uma certa frequência, num período máximo aí de 6 meses. E normalmente esses métodos eles são feitos de forma clandestina pela população. Então, como não se tem um controle de qual fase do ciclo estral esse animal está, esses contraceptivos, né, eles são utilizados aí de forma indiscriminada nessas cadelas e gatas, muitas consequências são geradas para essas gatas. Então, pode haver aí ocorrência de hiperplasia cística endometrial, pode haver o aumento da ocorrência de piometra, de tumores de mama. Existem muitos trabalhos que ligam a utilização de métodos contraceptivos farmacológicos em cadelas e gatas ao aumento da incidência de tumor de mama e também pode levar à morte fetal se esse animal já estiver gestante no momento da administração desse tipo de fármaco. Então, ele é desaconselhado, principalmente num programa de controle de populações de cães e gatos, tá? Esse método não é recomendado. E por fim, nós temos ainda alguns métodos que são chamados de métodos imunológicos, porque eles interferem na atividade reprodutiva por meio da imunização com proteínas ou mesmo hormônios que são essenciais na reprodução. Esses métodos também são métodos que, em sua grande maioria, estão em fase de testes, não são métodos bem distribuídos de forma comercial, então também não são métodos
recomendados para programa de controle reprodutivo em municípios. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se esse conteúdo foi útil para você, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!